Olá pessoal, eu sou o nutricionista Celso Leonardo e sejam bem-vindos hoje à parte 2 de Aprendendo a Ler Rótulos de Alimentos. Bom, como vocês pediram e a maioria da galera curtiu, achou bem interessante essa ideia de acompanhar com vocês passo a passo o que seria cada coisa que tem no rótulo do alimento, especificando e detalhando tudo para que a gente possa entender melhor. Então vamos fazer aqui sim uma parte 2. Vamos então acompanhar aqui novos alimentos que são muito comuns no dia a dia. No último vídeo a gente começou com o pão. A gente tratou ali de um pão normal, tradicional, de forma. E hoje eu vou trazer aqui para vocês o pão integral, para a gente poder entender a diferença entre um pão tradicional e um pão integral. Lembrando sempre que de uma marca para outra essas especificações podem estar mudando, mas nem sempre essas mudanças são grosseiras. São mudanças bem singelas, normalmente de uma marca para outra, mas podem haver sim alterações. Então vamos lá, começando aqui com a nossa embalagem de pão de forma integral, a gente tem aqui a princípio um marketing dele falando que é macio demais. E atenção, ele começa a falar de algumas especificações nutricionais. Então ele aqui já avisa para você que ele é fonte de fibra. Bom, isso a gente vai ver se realmente é nas especificações do rótulo dele. E ele fala que é 0% de gordura trans. Por mais que venha escrito aqui na frente, pode ser sim que seja um produto com fonte de fibra, mas a gente vai observar se essa fonte de fibra ela é relevante. E quando ele fala que é 0 gordura trans, isso realmente ele é necessário manter o que está escrito aqui tanto na frente quanto no rótulo atrás. Então vamos lá. A informação nutricional dele, que é dada aqui pra gente, é uma porção de 50 gramas, que aqui vem especificando que são 2 fatias. Então, como sempre, levamos em consideração a porção que está escrita aqui. Então a gente começa, como sempre, com o valor energético. A gente nota que são 132 calorias. Então, se a gente for comparar com o pão tradicional, a gente já pode ter alguma alteração aí. A gente tem em carboidratos 24 gramas. A gente tem em proteína, onde tem uma diferença bem grande em relação ao pão tradicional. O pão tradicional, a gente tinha ali pouquíssima quantidade de proteína, uma quantidade mínima. Aqui no pão integral, a gente vai ter 4,6 gramas por 2 fatias. Então a gente vê que já começou a mudar totalmente de um produto para o outro. Em seguida nós temos as gorduras totais, que são 2,0 gramas, gordura saturada 0,8, então até aqui nada muito diferente. Gordura trans, como está escrito já na frente, a gente não tem. Colesterol zerado também, padrão de pão de forma. E a fibra alimentar. Vamos ver se é uma quantidade relevante. Bom, a gente tem aqui 2,7 gramas em 2 fatias de fibra. Lembrando que no pão tradicional a gente tinha praticamente nada ali, se não até nada, dependendo do como foi feito ali a fabricação daquele pão. Mas em geral, a gente tem praticamente nenhuma fibra no pão tradicional. E o 2,7 gramas ele corresponde aos valores diários em 11%. Então em 2 fatias aqui você já está conseguindo ingerir 11% do que você precisa das fibras no seu dia a dia. Então o que a gente observa aqui? E faltou o sódio aqui. A gente também tem o sódio, ele é 189 miligramas. Então também nada muito diferente. O que a gente conseguiu observar aqui? Então, em relação à informação nutricional, o que realmente vai mudar aqui de forma relevante? A gente vai ter a proteína, porque a gente tem uma quantidade muito boa aqui de proteína se a gente for comparar com o pão tradicional. Então a gente consegue aqui, por exemplo, ter 6% do que a gente precisa de valor diário de proteína em 2 fatias. Então isso é uma coisa muito bacana.
Mas o que realmente vai mudar aqui e vai ter uma relevância muito grande são as fibras. A gente tem uma quantidade de fibra aqui muito boa para apenas 2 fatias. Então esse vai ser um dos maiores fatores que vai fazer que a gente entenda por que o pão integral ele é melhor do que o pão tradicional. Só na sua informação nutricional a gente já consegue observar e entender o porquê disso. Mas vamos ver se tem alguma pegadinha aqui. Vamos ver seus ingredientes, ver se a gente tem algo aqui que a gente vai acabar saindo perdendo. Bom, os ingredientes eles vão estar aqui: farinha de trigo integral. Então a gente tem aqui, por ser um pão integral, ele é feito com a farinha de trigo integral. Porém, tem uma pegadinha aqui, que ele também leva farinha de trigo da normal também. Então ele não leva só da integral. Então ele conseguiria, se fosse ser feito com uma farinha de trigo apenas integral, ele conseguiria ser um produto com mais características integrais ainda. Talvez tendo aí muito mais fibra, talvez sendo um produto também com mais proteína. Porém, isso com certeza ele alterar bastante o sabor também. Então a gente já tem um produto bem mais seco e com um sabor não tão bom assim. Então talvez seja escolha mesmo das próprias empresas que fabricam pão optar por um meio termo também, visando um pouco do sabor do produto. Então a gente continuando aqui, a gente vai ter também açúcar, gordura vegetal. Então existe em algum processo dele de fabricação dele a gordura vegetal, então ele não está isento disso. Talvez seja uma quantidade mínima apenas para algum tipo de conservação, mas ele existe sim. Sal e conservador propianato de cálcio. Vejamos então o seguinte detalhe: a gente tem um conservador aqui, que é o propianato de cálcio, e a gordura vegetal talvez entre aí para estar estabelecendo aí uma consistência no produto, sabor. A gente tem aqui, digamos, 2 vilões. Mas o que eu pude observar aqui é que a gente, por mais que tenha conservante, a gente não tem tantos conservantes. Eu até conversei com vocês no último episódio falando que a gente tem que procurar coisas que tenham menos conservantes. Fugir dos conservantes é uma tarefa muito difícil. Seria o ideal, seria um mundo ideal, mas a gente sabe que no dia a dia é uma coisa muito complicada. Então a gente tem que levar em consideração que por mais que o produto tenha um conservante aqui, ele tem apenas um. Então já parando para pensar, é uma boa vantagem se você for ver em relação aos outros. Então essa ideia tá diminuindo a quantidade de conservantes. Se a gente puder tirar todos, ótimo, aí é realmente um mundo perfeito. E o que a gente tem mais a observar aqui falando que o produto contém glúten. Isso é obrigatório vir em todo produto que contém glúten, por causa das pessoas que são alérgicas, sentem algum tipo de desconforto. E ele vem avisando também para os alérgicos que o produto contém derivados de trigo, de soja e podem conter centeio, cevada, aveia, amendoim, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Pará, pistache, gergelim, leite, nozes e ovos. Então, por exemplo, se você tem intolerância à lactose muito forte, uma intolerância muito forte, e por acaso conter aqui um pouco de leite, e aí você pensa, mas eu não tenho intolerância a glúten, a nada, por que eu me senti um desconforto comendo pão? Porque talvez contenha um desses produtos. Então isso é uma coisa para sempre ficar de olho, caso você for alérgico. Geralmente quando contém no produto uma substância dessa que vem falando que pode conter, geralmente isso é uma quantidade bem pequena, mas se você tiver uma alergia muito forte ao produto, é sempre bom ficar de olho nisso aqui também. E para a gente fechar com chave de ouro e zerar a leitura dessa embalagem, entendendo tudo, tem uma informação aqui muito importante que passa muito despercebido para muitas pessoas,
que é a validade mencionada do produto refere-se a ele ainda fechado. Após aberto, a embalagem ele deve ser consumida até 7 dias. Então esse produto aqui, ele pode ter 2 semanas de validade. Mas depois que você abrir o lacre dele, são 7 dias que você tem para comer ele. Então muita gente às vezes vê, ué, mas o pão ainda está na validade. Por que ele mofou? Por causa disso. Porque a gente tem que entender que a validade do rótulo é para o produto fechado. Então abriu, pelo menos esse produto aqui, 1 semana para você estar consumindo ele. Bom, espero que eu tenha conseguido aqui te ajudar a entender melhor como funcionam os rótulos dos alimentos. Cada alimento acaba mudando, trazendo novas informações, mas a cada alimento que você vai lendo e observando, você consegue entender como isso tudo funciona e consegue assim trazer uma qualidade de vida maior na sua alimentação. Se você quer mais conteúdos assim informativos, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para a gente poder aí estar avançando cada vez mais com o canal. Agradeço então a todos que assistiram até aqui e não se esqueçam, bebam água!